Pai do Senhor para todos. Nessa noite estamos com a nossa lição de número 1 e depois vamos recuperar as duas lições que ficou para trás. Mas vamos agora falar da lição número 1, essa nova lição que traz o tema Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Então, isso é um tema muito importante para nós estudarmos nessa noite. O nosso versículo principal diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade, está escrito em João, capítulo 1, versículo de número 14. Então, meus amados irmãos, da classe de jovens, o nosso objetivo nesta lição é apontar as terras onde Jesus viveu, enfatizar que devemos viver a vontade de Deus e destacar que marcamos vidas por onde passarmos, Então, esse é o nosso objetivo nessa noite de aprendermos, E a nossa lição está com a leitura bíblica em classe, vocês podem ler aí em vossas casas, em João capítulo 2, versículo 3 ao 17, e o capítulo 7, versículo do 1 ao 8. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Então, uma pequena reflexão da nossa lição. Então, a nossa lição é com esse tema tão glorioso. Então, nesta lição, faremos uma reflexão a respeito de dois lugares por onde Jesus passou grande parte do seu ministério, que foi a cidade de Jerusalém e Galileia, e como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias, muitas realidades foram transformadas, mas essa obra não foi fácil, pois as diversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio, ser uma bênção aonde pisar a planta dos nossos pés. Amém? Então, meus amados irmãos, Jerusalém, uma cidade aonde Jesus, teve o seu ministério terreno, glória a Deus. E o nome Jerusalém, do hebraico, significa habitação da paz. A cidade do sul da Palestina, capital de Israel e Judá. Em tempos mais recentes, a capital da Palestina. Desde 1940, está dividida entre árabes, a parte da cidade antiga, e a República de Israel, a parte da nova. Mencionada pela primeira vez nas Escrituras, em Josué, capítulo 10, versículo 1, chamava-se Jebus. Em Juízes 19, 10, Sião. No Salmo 87, versículo 2, Ariel. Isaías 29, 1, lareira de Deus. Isaías 29, 1 é a cidade de justiça. Isaías 1 e 26, a santa cidade. Então, esses são alguns nomes de Jerusalém, como também está escrito lá em Gênesis, capítulo 14, aonde esse nome traz por Salém, cidade de paz. Então, foi aí onde Jesus viveu. Também Galileia, do hebraico, significa circuito, uma província que compreendia toda a parte do norte da Palestina, a qual foi repartida pelas tribos de Zangá, Zebulon, Azé e Naftali. O nome Galileia, originariamente,
era dado um pequeno circuito territorial no qual estavam as 20 cidades que o rei Hirão deu a Salomão, conforme 1 Rei 9 e 11, denominada de Galileia dos Gentios, conforme Isaías 9 e 1, Mateus 4 e 15, tornou-se uma região habitada em grande parte pelo elemento estrangeiro. José retirou-se com Maria, José, melhor dizendo, retirou-se com Maria e Jesus para a região da Galileia. Mateus 2 e 22. Percorria Jesus toda a Galileia. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Então, Galileia, meus amados irmãos, foi um lugar aonde Jesus passou, aonde Jesus visitou, né? Então, muitas das vezes, queremos sempre receber bênção, queremos sempre mais, mas não seja como o Mar Morto. O Mar Morto, Jesus não foi lá. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma referência a qual Jesus visitou o Mar Morto. Há profecias que apontam que Jesus ainda vai passar por lá. Mas Jesus não andou no Mar Morto, porque o Mar Morto ele só recebe. Mas o Mar da Galileia, ele recebe e ele deságua em outros mares. Ou seja, ele recebe e abençoa. Então seja um crente que receba de Deus e distribua, e seja um abençoador, e seja uma pessoa que também abençoa. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, essas terras por onde Jesus passou, aí diz a lição aqui, o tópico 1, onde pisar a planta do seu pé, foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples e humilde, manso e amoroso, e focado em uma grande missão de quem falamos, de Jesus. O verbo que se fez carne, onde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. Era curado, desanimado, ganhava um brilho no olhar, e simples homens viravam pescadores de alma. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra dita muitos tempos antes a Josué aplicou-se nos dias de ministério terreno de Jesus e continua válida para você e para mim. Se atentamente ouvimos a voz de Deus e obedecemos os seus mandamentos e cumprimos os seus propósitos, ele nos abençoará. Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 9. É importante para o ser humano permitir-se guiar pelaquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito, anunciar a todos que as boas novas, a obra que Cristo consumou lá na cruz, precisa ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. Você é o central nessa tarefa. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, temos uma responsabilidade imensa de levar este evangelho, de anunciar a boas novas aos perdidos, aqueles que estão sem conhecer a essência do nosso Deus, sem conhecer a manifestação do nosso Deus, sem conhecer o poder do nosso Deus, sem conhecer a glória do nosso Deus, sem conhecer, glória a Deus, as virtudes do nosso Deus, sem conhecer o poder do Evangelho, glória a Deus, que transforma, que liberta, que salva o mazio pecador. Então essa responsabilidade é nossa, de levar as boas novas, de anunciar, de impactar.
gerações, glória a Deus. Aonde Jesus passava, ele impactava, glória a Deus. Aonde Jesus passava, ele deixava uma marca. Mas essa marca não era ruim, era coisa boa, era cegos, glória a Deus, enxergando, era aleijado andando, glória a Deus, era leprosos curado, glória seja dada ao nome do Senhor. A fama de Jesus era tão grande que Zaqueu desejou ver Jesus. Zaqueu disse: eu vou subir em uma figueira brava, porque eu sou de pequena estatura, eu quero ver, eu quero conhecer quem é esse Jesus. Glória a Deus. Então Jesus, meus amados irmãos, arrastava as multidões, porque ele fazia milagre, prodígio, maravilha, e as pessoas o seguiam, o admiravam, glória a Deus. Alguns por comida, outros porque seguia a fé, glória a Deus, no Cristo vivo, no Messias, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o segundo tópico diz: Jerusalém, cidade que condenou Jesus. Jerusalém, meus amados irmãos, Jesus, uma certa vez, ele subiu ao monte. Ele olhou Jerusalém de cima e disse: Jerusalém, glória a Deus, que mata os profetas. Glória a Deus, eu quis te acolher. Glória a Deus, como a galinha acolhe os seus pintinhos. Glória a Deus, mas Jerusalém condenou Jesus. Jerusalém com os próprios irmãos de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 7 que os próprios judeus, os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Glória a Deus, não creram nele. Mas a lição diz aqui, uma cidade central, narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalha no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceu, desde o dia do rei Davi. Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Toda essa mesma cidade fechava suas portas ao filho de José e Maria. Aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade, fora condenado pela cidade que eu deveria receber de braços abertos. Sabe por quê, meus amados irmãos? Isso é porque o mundo, ele olha para a aparência, o mundo, ele olha para o que você tem, o mundo, ele quer ver algo extraordinário. Ele pensava que Jesus viria como homem político, eles pensavam que Jesus viria, glória a Deus, para dominar, glória a Deus, Jerusalém de uma forma política, mas Jesus veio como carpinteiro, glória a Deus, Jesus veio como homem simples, como homem trabalhador, e a humanidade não aceitou, a humanidade não quis, porque a humanidade pensa em status, a humanidade pensa em grandezas materiais, mas Jesus veio para confundir, glória a Deus. É por isso que Paulo escreve, e ele diz que a loucura, glória a Deus, da cruz, glória a Deus, é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus, é poder de Deus para a salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita, mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não poderemos voltar atrás. Conforme Neemias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que Neemias estava fazendo uma grande obra, mas Neemias não era aceito, Neemias não era compreendido, eles não aceitavam Neemias, porque Neemias
estava tentando restaurar os muros de Jerusalém. Naquela época, glória seja dado o nome do Senhor para sempre. Então Neemias não era bem visto, Neemias não era compreendido, Neemias não era aceito. Da mesma forma, é eu e você. Nós não somos aceitos, glória a Deus, pelos nossos familiares, pelo mundo que jaz no maligno, mas o nosso dever é anunciar a salvação. O nosso dever é revelar a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Cristo. Por várias vezes o mestre visitou enquanto estava desenvolvendo as suas atividades. Na Galileia foi no templo de Jerusalém que ainda menino Jesus foi apresentado por seus pais. Foi lá aonde Jesus, glória a Deus, foi interrogado pelos doutores da lei. Glória a Deus, meus amados irmãos. E Jesus também lá irou-se com a ação daqueles que transformava a casa de Deus em lugar de comércio, enriquecimento material, conforme João capítulo 2, versículo 3 ao 22. Já no final do seu ministério terreno, Jesus começa as suas últimas jornadas até Jerusalém, passando por Samaria, Pérea, Judeia, e a última semana tem o seu início marcado pela entrada triunfal em Jerusalém e o seu fim impressionante como a sua crucificação, mais tarde sua ressurreição. Ele viveu tudo isso em Jerusalém. Glória a Deus, na Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério, uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia. É um lugar onde pessoas simples e humildes puderam apreciar quanto as palavras de Cristo eram poderosas, testemunham os milagres, maravilhas que ocorriam naqueles dias, e em contraste com a imponência de Jerusalém. Galileia era uma região de cidade de menor expressão econômica, social, desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar o ministério que transformaria o mundo inteiro. Entretanto, esse alguém era Jesus. Talvez Galileia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e pouca relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo. Após as tentações no deserto, Jesus se dirigiu a Galileia. Uma série de maravilhas começam a chamar a atenção de muitos. Transformação de água em vinho nas bordas de Caná. É o marco inicial de um ministério que transformaria as vidas das pessoas para sempre. Logo, todos começaram a ficar curiosos em conhecer quem era aquele que ensinava com autoridade. Protagonizava a primeira pesca milagrosa, conforme Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, e convidava pessoas humildes a serem pescadores de homem. Foi nessa época em que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada à bem-aventurança, a ser sal e luz, e a orar o Pai Nosso. O Cristo que acalmou a tempestade, curou a distância, o servo do centurião, paciente e amorosamente, ensinou muito com mensagem simples e transformadora. Curou a tantos, ressuscitou mortos, expulsou demônio, multiplicou pães e peixe. Nos chama a fazer a diferença, anunciar que o reino de Deus é chegado. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Meus queridos amados irmãos, Jesus inicia lá na Galileia, glória a Deus, em Caná da Galileia,
o seu primeiro milagre, glória a Deus. E esse milagre foi extraordinário. Faltou vinho no casamento, o casamento não podia faltar vinho, glória a Deus. E no meio do casamento falta vinho. Maria chega para Jesus e ele diz: não é chegada a minha hora. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus para todo sempre. Jesus, meus amados queridos ouvintes da palavra de Deus, ele transformou a água em vinho. Glória a Deus, e pode transformar o teu caminho. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Então Jesus operou maravilhas, operou milagres. Glória a Deus, nos convidou, glória a Deus, a ser sal da terra, a ser luz do mundo. Glória a Deus. E o sal, glória a Deus, ele serve para quê? O sal serve para dar sabor, o sal serve para conservar, o sal serve para preservar. Glória a Deus. O sal, meus amados irmãos, ele tem um atributo muito importante. Ele fica invisível quando é jogado em meio à comida. Glória a Deus. E só quem pode sentir esse sal é quem provar a comida. Glória a Deus. Então, o salmista no Salmo 37, versículo de número 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Então, prove e veja que Jesus é bom. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Então Jesus operou maravilhas na Galileia. Ele operou prodígio, ele multiplicou pão, multiplicou peixe. Glória seja, ele curou aleijado. Glória a Deus, ele curou o servo do centurião. Ele fez maravilha. Então, meus queridos e amados irmãos, nesta oportunidade, vamos ficar por aqui. E na próxima estudaremos a lição de número 2. Depois passaremos às lições anteriores, a uma reflexão para vocês que estão em casa. Glória a Deus. E que poderão ver esse vídeo e que seja tudo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos